Oi, gente, bom dia. Bom dia, oitavo. Bom dia, oitavo ano. Como é que tá a vida? Tudo ok? Tudo caminhando? Resistindo, né? Povo guerreiro, resistindo. Tá tudo certo, tá? Tô passando aqui para corrigir o nosso módulo 7, França Revolucionária. E depois eu vou enviar um outro vídeo fazendo um apanhado aí de tudo que a gente viu até agora, tá? Vamos para esse aqui primeiro. Vamos corrigir o módulo 7, amarrar aí esse módulo 7, né? Espero que vocês tenham conseguido fazer, né, gente? Porque o livro tem bastante coisa. Tem a minha voz aqui também no módulo 7 que eu enviei para vocês semana passada, né? E agora a gente vai apurar como é que ficaram essas questões aí, tá? Tela de apresentação. Passei aqui para 238. Na 238, o número 1 está falando sobre a Assembleia Nacional Constituinte e perguntando qual a relação, né, por que ela foi considerada, perdão, um ato revolucionário. Pessoal, a Assembleia Nacional Constituinte foi organizada para que eles montassem, né, elaborassem uma nova Constituição para a França. E essa Constituição viria a limitar, como veio, né, a limitar os poderes desse rei. Isso foi um grande passo nessa revolução, por isso um ato revolucionário, né? A gente começa a ver um grande passo aí para limitando os poderes do rei para acabar com esse absolutismo na França, tá? Contra a revolução externa, na número 2, tá aqui na página, eu vou achar para vocês aqui, 234. Essa contra-revolução externa era a resposta à revolução, né? Externa porque eram outros países que estavam de fora, tipo a Rússia, a Prússia, né? Países estavam se organizando, países vizinhos se organizando, tá aqui, olha, na página 234, se organizando para acabar com essa revolução dentro da França, porque isso estava servindo de exemplo para que outras revoluções acontecessem. Então, esses países vizinhos não queriam isso, né? Que isso se espalhasse ali pela Europa, tá? Isso é contra a revolução externa, ou seja, um movimento contra-revolucionário, contra a Revolução Francesa, externo porque estava vindo de outros países, tá? O que a países absolutistas também, né? O que a Constituição de 1791 estabeleceu em relação à participação política da população? O pessoal vai estabelecer que a gente conhece como voto censitário. E desde o comecinho eu estou falando com vocês que a burguesia vai ser a mais beneficiada com isso tudo. O voto censitário traz a ideia de votar, do voto estar atrelado a quem tem uma determinada renda. E a grande maioria do povo estava vivendo na miséria, ou seja, a grande maioria do povo estava excluída do voto, de participação política, tá? O que foi o terror? O terror, número 4, tá aqui, olha, o que foi o terror? É aquele momento do Robespierre, né? Do Robespierre tá matando, inclusive, né, o período jacobino, né? O período em que os jacobinos vão assumir o poder. E o Robespierre vai executar, inclusive, pessoas que tinham ajudado ele, como Marat, o Danton, né? Ajudado a ele a chegarem, né, ao poder. Qualquer movimento de pessoas que estivessem se organizando contra o Robespierre, ele achava que era gente que estava contra ele, né, inimigos dele, e ele mandava matar. Guilhotina. Tá? A guilhotina vai ser muito usada nesse período aí do terror, nessa fase que os jacobinos vão estar governando, tá? Aqui no Aplicando Conhecimento tem um texto falando sobre a traição, o rei ser considerado traidor. Qual episódio resultou na acusação de Luís XVI, aqui é número 1, né? Como traidor dos franceses. Pessoal, o rei Luís XVI vai fugir, ele vai tentar fugir, vai se disfarçar inclusive de mendigo. Ele e Maria Antonieta vão estar disfarçados, ou seja, vão abandonar os seus súditos, né? Não, vai fugir da raia, na verdade. O que ele tinha que fazer era colocar a cara mesmo e tentar resolver com a galera, tentar resolver aquilo ali. Mas na verdade não era a intenção dele, porque essa situação, esse absolutismo na França, né? O absolutismo francês, colocado aí como o absolutismo de todos os absolutismos, né? O rei Luís XVI aí vai ser o rei absolutista, o rei sol, né? Da Europa nesse momento, no século XVIII, vai ser um absolutismo muito forte. E, na verdade, desde o comecinho não era isso que ele queria, né? Tanto que ele governava lá, muito fechado ali com a nobreza, né? Muito virando as costas pro povo. Então, na verdade, quando ele tentar fugir, aquele ali vai ser o ápice da traição, tá? Vou passar aqui essa folha, perdão.
239, aqui em cima na 239, tá falando sobre... além das propostas de prisão e exílio por parte dos mais moderados, ele acabou sendo executado. Qual foi o argumento utilizado pelos defensores? Pessoal, matar o rei significava acabar com o absolutismo, pelo menos simbolicamente. A gente sabe que veio a república, o absolutismo vai cair mesmo, mas não na hora que o rei morreu, né? Aconteceram outras fases, né? Jacobinos, girondinos, a fase do diretório, inclusive. Então, mas arrancar a cabeça do rei era muito forte, sabe? Arrancar a cabeça de um governante é muito forte, arrancar literalmente, né? Então aquilo ali era a representação, né? Simbolicamente era acabar com o absolutismo, tá? Aqui embaixo eu tenho um texto. Ah, tá. De acordo com o texto a seguir e seus acontecimentos, responda 3 e a 4. Ah, tá assim, ó. O texto começa assim: o homem nasceu para a felicidade e para a liberdade. E lá embaixo tá: para cumprir vossa missão é necessário fazer precisamente o contrário do que existiu antes de vós. E aqui, número 3 está perguntando o que é essa expressão, né? O que o Robespierre quis dizer com o contrário do que existiu antes de vós? A gente só vai conseguir felicidade e liberdade, que estão lá na primeira frase, quando esse antigo regime cair. Essa era a ideia do Robespierre, instituir uma república e acabar com esse absolutismo na França, né? A gente só vai conseguir cumprir essa missão, lá no finalzinho do texto fala isso, né? Conseguir liberdade e felicidade sem esse absolutismo, tá? A 4 tá assim, olha: apresente uma medida que evidencie o governo jacobino como a fase mais popular da Revolução Francesa. Pessoal, vai ser nesse momento que vai ser estabelecido o voto universal, né, dando direito aí às pessoas ao voto, à participação política. Vai ser nesse momento também, eu acho muito legal a ideia da reforma agrária, né, de que todos tenham acesso à terra. Essa era a intenção, né, no começo. E também é muito legal o fim da escravidão nas colônias. Pessoal, o Haiti era colônia francesa. O Haiti vai conseguir ficar independente em 1804, né? E, consequentemente, a escravidão também, né? Isso vai ser instituído lá na Revolução Francesa, o fim da escravidão nas colônias. Depois vai voltar, depois vão aceitar a escravidão de novo. Mas o Haiti vai estar lutando em 1804, no momento em que o Napoleão, que já é o próximo passo da gente, né? Não é agora, mas o Napoleão vai governar na França. E em 1804 ele vira imperador e o Haiti vai ficar independente, vai ter liberdade dos negros e tal, tá? Mas esse é outro passo. Só que aqui, nesse governo jacobino, vai acontecer aí o fim da escravidão nas colônias, vão estabelecer o fim da escravidão nas colônias. E o Haiti, por exemplo, aqui na América Central, o Haiti vai ser, uma das colônias, né? Era uma das colônias, hoje não mais, obviamente, tá? 5, eu tenho aqui, perdão... Qual o argumento utilizado pelos jacobinos para a implantação da política do terror? Pessoal, a política do terror vai ser implementada, essa questão do Robespierre arrancar a cabeça de todo mundo, a partir do momento que ele começar a ficar assombrado, dizendo que todo mundo é inimigo dele. Sabe? A ideia não é nem só o fato do Robespierre estar assombrado. A ideia fazer com que ele fique no poder e ninguém pode ficar contra ele, né? Qualquer sinal que ele tenha de alguém que esteja organizando, né, bolando alguma coisa contra ele, contra o governo dele, é guilhotina. Então vai ser instituída essa política do terror muito por conta disso. Qualquer sinalzinho de oposição ao governo dele, ele vai cortar logo pela raiz. Tá? Explique os desdobramentos do terror jacobino para o processo revolucionário francês. Quando o Robespierre começar a agir dessa maneira, quando o Robespierre começar a matar, inclusive, pessoas inocentes, o Assassin's Creed mostra, né, uma pessoa sendo jogada no mar, né, pessoas amarradas, jogadas no mar, famílias, né, desfeitas porque maridos eram mortos, né, pais de família eram mortos e tal, o Robespierre vai dar um tiro no pé. Porque as pessoas vão pensar assim, caramba, o Robespierre está matando inocentes, né? Por isso aquele tiro na mandíbula, por isso o Robespierre, né? O próprio Assassin's Creed fala, né? O Robespierre vai ser guilhotinado também, vai acontecer com ele a mesma coisa que ele estava promovendo na França, tá? A número 1 aqui, a gente vai lá para a letra desenvolvendo... Peraí, gente, onde eu tô? Perdão, tô aqui, olha. No desenvolvendo habilidades, eu tenho a número 1, a nossa resposta é a letra D. E a número 1, é isso aí, D. A número 1 tá assim, olha.
De acordo com as informações do trecho a seguir e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Tá falando sobre algumas coisas que foram acontecendo, coisas positivas que aconteceram na Revolução Francesa. A instituição do sufrágio universal, a questão do voto para todos, a abolição da escravidão, né? Reconheceu a liberdade de consciência, admitiu protestantes e judeus na cidade. E aí tá assim, olha, marque a alternativa correta a respeito disso tudo, né? Aí a gente vai na letra D. A letra A, aqui pra gente, olha, tá assim, ó. A liberdade de religião só foi estabelecida na fase final do processo revolucionário, quando a alta burguesia propôs uma aliança com a católica. Na fase final, pessoal, a burguesia não vai promover aliança com a católica, muito pelo contrário, vai criar o que a gente conhece como Constituição Civil do Clero, vai tomar bens da católica, tá errado isso, tá? A B tá assim, ó, o sufrágio universal, instituído após a queda da Bastilha, foi negado pelos jacobinos. Pessoal, o sufrágio universal vai acontecer no período jacobino. E o período jacobino foi bem depois da queda da Bastilha, tá? República Francesa foi proclamada após a renúncia de Luís XVI. O Luís XVI ele não vai renunciar, é guilhotina no pescocinho dele, tá? Não teve renúncia não, tá errada. A nossa letra D tá certa e a E tá assim, ó. Apesar de extremamente violenta em sua fase inicial, as medidas populares adotadas pelos jacobinos contribuíram para diminuir as insatisfações. Não. Quando Robespierre, jacobino, chega ao poder, ele começa a arrancar a cabeça de todo mundo no período do terror, isso vai gerar mais insatisfação, tá? Número 2, tá aqui a 2, olha. O Marat, ao lado do Robespierre, foi uma das principais lideranças jacobinas da Revolução Francesa. E aí tem um texto aqui embaixo do Marat e vai levar a gente para a letra A, tá? O Marat era muito influenciado por esse iluminismo mesmo. O iluminismo vai influenciar, tá aqui, olha, o século das luzes, o século XVIII, o século da liberdade, dentro da cabeça, que eu levei para vocês a lâmpada na sala, lembram, gente? Que eu pendurei. Ai, gente, saudade. Que eu botei a lâmpada assim em cima da minha cabeça e eu cantei a música do Nat Roots com vocês. Então, o Marat, toda essa galera da Revolução vai estar muito influenciada por esse iluminismo, tá? Letra A. 3. Revolução Francesa foi um fenômeno de longa duração, marcada por várias fases, realmente. Diretório, primeiro lá a convenção, a Assembleia dos Estados Gerais, né, questão da Constituinte, convenção, diretório, o consulado que não apareceu aqui, vai aparecer depois, mas foram 4 fases, tá? Além de disputas, troca de lideranças. Em relação a esse processo revolucionário, marca a alternativa correta. Marquem a letra A. Pessoal, é a E que está certa. Inclusive, a E termina assim, ó. Foi a burguesia a principal vencedora. Não precisa falar mais nada, tá? A letra A tá errada porque tá assim, ó. As disputas entre os diferentes grupos que compunham o terceiro estado inviabilizaram a continuidade do processo revolucionário com o retorno do regime absolutista. Não, pessoal, república. A república foi instituída naquele momento e até hoje, tá? Não tem absolutismo, não. B. Nobreza, por causa de sua riqueza e seu poder, conseguiu impedir que o terceiro estado concluísse. Não, o absolutismo caiu. Ó, concluísse seu projeto contrário ao absolutismo, à sociedade de privilégio. Não, o absolutismo caiu. Não conseguiu impedir, não, tá? C, também tá falando assim, olha, apesar de ampla participação do campesinato, a desmobilização dos setores populares das sociedades, em particular de Paris, resultou na vitória da contra-revolução organizada por estados absolutistas. Lembra que a gente falou da contra-revolução lá atrás, da Prússia, da Rússia, estarem se organizando para acabar com a revolução? A gente sabe que não conseguiram, tanto que a Revolução Francesa vai levar lá para o Napoleão Bonaparte. Então isso aqui está errado, tá assim, ó, resultou na vitória da contra-revolução. Não. D. A participação exclusiva da burguesia. Não precisa ler mais. Não foi participação exclusiva da burguesia. Foi o povo que foi à rua, provocado pela burguesia. Teve participação burguesa, mas a Revolução Francesa é uma revolução popular e burguesa. Por quê? Porque tem povo e tem burguesia ali por trás, tá? Então não foi exclusivamente da burguesia, não. Letra E. Apesar de ter contado com a participação de diferentes grupos sociais, aí sim, ao final do processo a burguesia vai sair vencedora. É a E, tá? 4. Constituição Civil do Clero. Está falando sobre Constituição Civil do Clero. Aprovada na primeira fase do período revolucionário, significou profundas mudanças nas relações entre Estado e Igreja. A Revolução Francesa representou um dos períodos mais difíceis da história da... Vou chegar um pouquinho para cá. Mais difíceis da história
católica, da Igreja Católica, pois difundiu ideias iluministas de caráter anticlerical. Pessoal, a Constituição Civil do Clero vai limitar, vai tirar, inclusive, né, bens da Igreja Católica. Não vai ter aliança aí entre Estado com E maiúsculo, representando aí, né, o governante, com a Igreja Católica. Inclusive, vai ser instituído um Estado laico. Ou seja, não tem mais essa de a católica, o reino francês, né, é católico, absolutamente católico. Não, Estado laico determina que você tem liberdade de religião, tá? O catolicismo passou a ser obrigatoriamente a religião oficial dos franceses. Mentira, acabei de falar do Estado laico, tá? Apesar do confisco das terras, no período jacobino, essa medida foi anulada. Não, ela foi reforçada. O Robespierre era um cara iluminista, um cara com a cabeça à frente do seu tempo. O cara era completamente contrário ao poder da igreja ali. Era acabar com o poder da igreja e com o poder do rei, tá? O Estado se tornou laico. Os membros do clero se transformaram em funcionários públicos. Letra C. A D tá assim, olha. Apesar da reação contrária do Papa às mudanças ocorridas, a maioria esmagadora do clero concordou com a Constituição Civil. Constituição, não, gente, o clero não vai concordar. Muito pelo contrário. Vai ter bens tomados. Riqueza da igreja vai ser tomada. O clero não vai. O clero, quando a gente pensa em clero, bispo, arcebispo, a galera não vai ficar feliz com isso não, tá? A Constituição Civil resultou numa relação mais sólida entre Estado e igreja, na medida em que concedeu autonomia da igreja católica. Não, muito pelo contrário, ela vai limitar a igreja. Igreja, agora você tem que obedecer ao rei, tá, igreja? Não é mais assim não, tá? Tem que me obedecer. Tá bom? Pessoal, nossa correção tá aqui, fechei na página 240, daqui a pouquinho eu volto com um apanhado aí que eu fiz de informações pra gente poder fechar esse caderno, tá? Se cuidem, até daqui a pouquinho.